Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhuta Simati Hridananda Das Goswamiti Namine Namaste Guru Saipan Mindase Prabhupada Pramoda Dustasidantanasine. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então nós estamos no 11º canto, 28º capítulo, no verso 17. E Krishna aqui está continuando com um tema muito importante do poder de Jnana Yoga, de cortar o sofrimento da matéria, especialmente entendendo o conceito do falso ego, Ahankara. Então Krishna vai continuar com o tema aqui. Vamos lá. Amulam etad bahurupa rupitam manovacha prana sharira karma Gyanasino pasanayashitenam chitva munirgam vicharati atrishnam. Amulam etad bahurupa rupitam manovacha prana sharira karma Gyananino pasanayashitenam chitva munirgam vicharati atrishnam. Amulam, sem fundamento. Etad, este falso ego, Bahurupa, em muitas formas, Rupitam, verificado, Mana, da mente, Vacha, fala, Prana, o ar vital, Sharira, o corpo grosseiro, Karma, as funções, Jnana, do conhecimento transcendental, Asina, pela espada, Upasanaya, através da adoração devocional do mestre espiritual. Shitena, que foi aguçada, Chitva, extirpando, Muni, o sábio ponderado, Gam, por esta terra, Vicharati, vagueia, Atrishna, livre de desejos materiais. Tradução: embora não tenha base concreta, o falso ego é percebido de muitas formas, como as funções da mente, fala, ar vital e faculdades corpóreas. Mas com a espada do conhecimento transcendental, aguçada pela adoração de um mestre espiritual genuíno, o sábio ponderado extirpará esta falsa identificação e, neste mundo, viverá livre de todo o apego material. Bom, então aqui Krishna está dando duas coisas. Primeiro ele fala, apesar de não ter uma base concreta, né, o falso ego é ilusão, então não tem uma base concreta, mas ele é percebido de muitas formas e ele faz a lista. Funções da mente, fala, ar vital e faculdades corpóreas. Ou seja, quando a gente assume a nossa identidade falsa, baseada na matéria e distante da nossa realidade eterna espiritual, então você vai ver pelo jeito que a pessoa fala, o que ela faz, identificação dela com o corpo, você pode ver, né, como o falso ego está agindo ali. E, claro, para a gente olhar aqui, né, a gente pode ver quando a gente está agindo no falso ego, né, quando as nossas ações e desejos não estão baseados no nosso Dharma, mas são feitos com bases egóicas, né? Com bases egocêntricas. Aí quando você está baseado no corpo, na superfície, a decisão é para conveniência da mente e do corpo, aí, e não necessariamente o Dharma, aí então você está agindo sob o falso ego. Bom, mas aí ele fala, com a espada do conhecimento. Na Bhagavad Gita, Krishna também compara o conhecimento com a espada. Então, porque a espada corta, né? Você está lá preso, você está perdendo, tem um inimigo, é a espada. Então, a espada do conhecimento transcendental, de Jnana, desse processo aqui de Jnana Yoga, com essa espada,
aguçada por devoção, pelo interesse ao Guru, ou seja, não é babação, não é por isso não, mas é pelo fato que você se empenhou em aprender do Guru, você se empenhou em aprender o conhecimento espiritual. Então, quanto mais você estuda, como vocês estão fazendo aí, mais você está aguçando a espada de Jnana. E vocês estão aí, quem já assistiu 260 aulas, deixa um comentário aí se você está assistindo desde o começo, né? Se já assistiu 260 aulas da Uddhava Gita, deixa um comentário aí. Então você já está aguçando bem essa espada e eu tenho certeza que a sua vida é completamente diferente. Tenho certeza que se você falar, não, realmente, antes de começar essa série, agora que eu estou aqui na aula 261, né, que eu acho que a gente está, eu sou uma pessoa diferente. Né? Eu acho que você, enfim, fala você aí, escreve aí embaixo e deixa um comentário, mas eu sei que eu sou, só por ter dado essas 260 aulas, eu sei que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Né? Minha espada também foi aguçada, né? Passando conhecimento, assim que funciona, essa é a beleza, né? Quando a gente está recebendo conhecimento, a espada está sendo aguçada, e quando a gente passa o conhecimento, também fica aguçando a espada, né? Como o guerreiro está lá, se ele está ensinando, lutando, ele está ativo, está melhorando, né? Não está parado em casa, aposentado, né? Bom, vamos lá, então com essa espada aguçada por esse, né, foco nos ensinamentos do mestre espiritual, o sábio ponderado extirpará esta falsa identificação. Então você vai cortar, você vai conseguir cortar o falso ego, falsa identificação com o conhecimento transcendental. E não tem nenhuma outra maneira de fazer. Tá, vai ter que ser por Jnana mesmo. Com Jnana Yoga você vai cortando, aí você vai vivendo, né, vai praticando a vida identificada com a alma, mas o conhecimento é absolutamente necessário para cortar a identificação. Aí com isso, você conseguirá neste mundo aqui mesmo, né, ainda encarnado aí, você conseguirá viver livre de todo apego material. Por quê? Porque o apego material é unicamente fruto da identificação material. A alma não tem nada a ver com a matéria. Então ela não tem nenhum apego à matéria. Ela só quer saber de servir a Krishna. Ela só quer saber de viver o Dharma no aqui e agora, em Bhakti. Então não tem nenhum apego material, porque em qualquer situação eu posso fazer essas três coisas. Significado. A expressão Bahurupa Rupitam, percebida em muitas formas, também indica que o falso ego se manifesta na crença de que o indivíduo é um semideus, um grande homem, uma bela dama, um operário oprimido, um tigre, um pássaro, um inseto e assim por diante. Em virtude da influência do falso ego, a alma pura aceita que alguma cobertura material é seu eu original, mas pode-se remover semelhante ignorância através do processo descrito neste verso. Verso 18. Verdadeiro conhecimento espiritual baseia-se na discriminação entre espírito e matéria. Viveka, bem importante aqui o tema, Viveka. Agora a gente está falando de um tema bem importante que você vai encontrar bem enfatizado nos Yoga Sutras de Patanjali. Viveka, distinção. Vou começar de novo. Verdadeiro conhecimento espiritual baseia-se na discriminação, Viveka, entre espírito e matéria e cultiva-se por meio de evidência escritural, austeridade, percepção direta, assimilação dos ensinamentos narrados nas histórias dos Puranas e inferência lógica. A verdade absoluta que sozinho estava presente antes da criação do universo e que permanecerá só após sua destruição é também o fator tempo que permanecerá só após sua destruição.
É também o fator tempo e a causa última. Mesmo na fase intermediária da existência desta criação, a verdade absoluta sozinho é a realidade verdadeira. Então vamos por parte. Primeiro, o conhecimento espiritual verdadeiro, ele baseia-se em viveka. Ele é o ponto-chave de tudo que a gente está fazendo no yoga. O jnana é para fazer isso. O jnana é para entrar essa espada afiada e cortar a ilusão da realidade, A identificação falsa da identificação real. E como é que a gente faz esse viveka? A gente quer distinguir matéria de espírito, porque eu sou matéria dentro do espírito, você é matéria dentro do espírito. Não, você é espírito dentro da matéria. Eu sou espírito dentro da matéria e você é espírito dentro da matéria. Então a gente tem que separar isso, porque se eu separar isso, eu vou saber então que eu não tenho nada a ver com essa matéria e eu posso então ficar livre de apegos aqui, e, portanto livre para retomar a minha posição original, meu Swarupa, ao lado de Krishna, ao lado de Deus. Então, viveka. Então, a cada momento você tem que estar fazendo essa distinção entre matéria e espírito. Então, a primeira coisa é isso. Como é que você vai fazer isso? Bom, Krishna fala, você vai fazer isso por meio, você vai cultivar essa distinção por meio de, primeiro, evidência escritural, ou seja, Shastra. Você vai ouvir os textos sagrados como o Uddhava Gita, Srimad Bhagavad Gita, Patanjali's Yoga Sutras. Você vai ficar focando, ouvindo os textos sagrados que eles explicam toda hora sobre essa separação, Aqui que você vai aprender, vai beber da fonte. Então, evidência escritural, primeira coisa. 2 é tapa. Tapa. Traduzido aqui como austeridade, que é uma tradução ruinzinha, porque não tem uma palavra boa. Então, o que seria tapa? Eu gosto de traduzir tapa como esforço, empenho, dedicação. Esforço empenhado. Entendeu? Onde você fica focado no seu trabalho, no nosso caso, você fica ligado no Dharma, no aqui e agora, em Bhakti, e você está lá, empenhado nisso, e não deixa conveniência, cansaço, preguiça, facilidade, esse é mais fácil, aquele é mais... Não, mais gostoso? Não. Você não deixa considerações menores tirarem você desse rumo. Ok? Então, isso é tapas, esse foco, em você continuar firme no caminho, apesar das tentações, das facilidades, da preguiça, das coisas superficiais que querem te tirar do caminho. Então, tapa. Então, os textos sagrados, nigama, tapa, e agora é pratyaksham. Evidência é percepção direta. Pratyaksha. Essa palavra aparece também na Bhagavad Gita. Pratyaksha, você observa real, você está observando. Depois que você já tem o conhecimento, você pode observar, por exemplo, uma pessoa morrendo, e aí você vê lá naquele instante, estava ali, e aí agora é um corpo morto, ou seja, distinção, tinha alma e corpo junto, agora só tem corpo. Você percebe na hora. Então, ao observar a morte, você vê, Você pode ver as coisas vivas, você pode ver que diferença que tem algo que tem a presença da alma, que está vivo, seja uma mosquinha, um inseto, uma formiguinha, uma flor, comparado com um pedaço de madeira, com um pedaço de pedra, um pedaço de concreto. Você vê claramente que tem uma diferença, porque ali na coisa viva tem a presença da alma. E observando em você mesmo, você vai observar a diferença entre você e o corpo. Então você pode ter essa percepção direta, pratyaksha, em muitos níveis, em muitas experiências do dia a dia. Então, pratyaksha. E aí, 4, assimilação dos Puranas. Atihyam. Então, em Atihyam, você está percebendo as histórias dos Puranas, A gente está lendo do Bhagavad Purana, o mais importante dos Puranas, Srimad Bhagavatam. Então, no Srimad Bhagavatam, só aqui na Uddhava Gita, quantas histórias você já não ouviu? E
no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam todo, né, centenas e centenas de histórias, e outros Puranas, mais histórias. Então, essas histórias ajudam você a entender, porque elas dão exemplos, né, contos, ensinamentos. Então, você pode aprender sobre a diferença também do espírito e da matéria por essas histórias sagradas. E, por último, inferência lógica. Ou seja, você usar a razão, o poder da razão, de pensar, de fazer, vem cá, realmente a vida, vem do que? A vida não nasce da matéria, a consciência, que é consciência. Enfim, você pode usar, né, a sua razão e pensar sobre o assunto e você vai conseguir, então, também trabalhar Viveka. Muito legal, né? Então, Viveka, como a gente trabalha Viveka, e aí Krishna, então, fala de novo, que ele estava falando no começo do capítulo, sobre a base última de tudo, que aqui, né, a verdade absoluta. A base última de tudo, da onde que vem, né? Deus existe sozinho antes da... Né, claro que na realidade espiritual, Deus está sempre acompanhado dos associados. Mas aqui em termos da matéria, né, antes dos universos, Deus está sozinho, manifesta os universos, aí Deus está lá nos universos, e aí o universo desaparece, é encolhido novamente, e aí Deus está sozinho. Ou seja, quem está em todos os instantes, né, antes, durante e depois da criação material, é Deus. Ok. Significado. Os cientistas e filósofos materialistas estão na desesperada busca da causa ou princípio material último, que é descrito neste trecho como Kala, o fator tempo. O processo material de causa e efeito ocorre todo dentro de uma sequência de tempo. Em outras palavras, o fator tempo é o impulso motriz para a causa e o efeito materiais. Este fator tempo é uma manifestação da super-alma de Deus, a forma do Senhor Supremo que penetra e sustenta a manifestação cósmica. Neste verso se descreve cientificamente o método de aquisição de conhecimento e aqueles que são estudiosos, sérios e lúcidos tirarão proveito da epistemologia transcendental aqui revelada pelo Senhor. Verso 19. Só o ouro está presente antes de se manufaturar os produtos de ouro. Só o ouro permanece após a destruição do produto. E só o ouro é a realidade essencial enquanto é utilizado sob várias designações. De igual modo, só eu existo antes da criação deste universo, depois de sua destruição e durante sua manifestação. Então aqui é um verso bem legal, né? Krishna está dizendo assim, né? Deus é ouro, eu sou ouro, ele está falando. Então ele dá um exemplo bem legal, fácil de entender. Então você tem o ouro lá, pegou lá o ouro, pepita de ouro, beleza, tem o ouro puro. Aí você vai pegar esse ouro, então você tinha ouro antes. Aí você pega esse ouro e agora eu vou fazer um belo brinco com esse ouro, um anel, uma pulseira, ok. Fiz uma pulseira de ouro com essa pepita, ok. Então eu tinha o ouro, aí eu fiz a pepita e teve, né, aí a pepita é destruída de novo e, né, derretida, vira ouro de novo. Então você tinha ouro no começo, você tem ouro no final, e enquanto estava no formato de bracelete, também era ouro. Então era ouro antes, depois, durante e depois. E Krishna fala, do mesmo jeito, eu estava aqui, né? Então eu estava antes, eu estou aqui e eu vou estar aqui depois. Quem está aqui sempre sou eu. Então Deus é o ouro nesse caso, está sempre aí em tudo. Então isso é uma maneira boa de você trazer seu foco para a realidade divina, né? Você pensar, não, tudo aqui, né? Eu estou dentro da manifestação de Deus, eu estou em Deus, Deus está em mim, tudo está com Deus, Deus está em tudo, Deus estava em tudo antes da criação material, Deus vai ser tudo depois da criação material e agora tudo aqui também é Deus. Então tá tudo é Brahman, tudo é transcendental agora mesmo. Significado. O ouro é transformado em muitas espécies de joias, bem como em moedas e outros produtos luxuosos. Mas em cada fase, antes da manufatura, durante a utilização e depois de tudo, a realidade essencial é o ouro.
Da mesma maneira, a suprema personalidade de Deus é a realidade essencial, tanto a causa dinâmica quanto a causa constituinte de tudo. Por toda a parte da criação material, o Senhor está apenas pondo em movimento sua própria potência, que não é diferente dele. Verso 20. A mente material se manifesta em 3 fases de consciência: vigília, sono e sono profundo, que são produtos dos 3 modos da natureza. A mente ainda aparece em 3 papéis diferentes: o percebedor, o percebido e o regulador da percepção. Dessa forma, a mente se manifesta de várias maneiras através dessas 3 espécies de designações. Mas é o 4º fator, existente à parte de tudo isto, que constitui sozinho a verdade absoluta. Então, esse aqui é um tema muito usado, a gente já usou aqui na Uddhava Gita, é um tema usado na filosofia védica em geral, do 4º estágio. Então, o que é o 4º estágio? Então, a mente, você tem aí, né, a mente em vigília, você está aí acordado, espero que você esteja acordado aí assistindo aqui a palestra, então você está em vigília, ok. Aí você tem o sono, com sonhos, então isso seria o 2º estágio, sonho com sonhos. E aí você tem o sono profundo, você está apagadão lá, não tem nada. Então são 3 estágios diferentes, né, de consciência da mente. Mas ele fala, ó, mas aí o que importa é o 4º estágio. Sempre fala assim desse qual, mas qual que seria o 4º? Você está acordado, estou sonhando, estou dormindo, o que seria o 4º? O 4º é a mente yógica, a mente conectada na transcendência, a mente espiritualizada, né? Então esse é o 4º estágio, a consciência transcendental é o 4º estágio da mente. Então a gente tem que buscar, mas ele fala, é o 4º fator existente à parte de tudo isso que constitui sozinho a verdade absoluta, ou seja, esse estado de consciência transcendental é quando você está realmente conectado com a realidade última da vida. Significado. Como se declara no Katha Upanishad 2.2.15, Tameva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvam idam vibhati. Todo objeto luminoso irradia luz de conformidade com sua iluminação original. Sua luz ilumina tudo neste universo. Como se descreve aqui, toda a gama de percepção, cognição e sensibilidade é uma expansão insignificante da percepção, cognição e sensibilidade da personalidade de Deus. Verso 21. Aquilo que não existia no passado, nem existirá no futuro, também não tem existência própria no período de sua duração, senão que é apenas uma designação superficial. Em minha opinião, tudo o que é criado e revelado por algo mais, em última análise, não passa desse próprio elemento. Então vamos ver se a gente consegue entender. Aquilo que não existia antes foi criado. Então no passado não tinha. Aí no futuro também não tem. Não? Então essa coisa é superficial, é uma ilusão, é temporário. Por ser tão temporário, a sua designação é superficial. Não tem verdadeiro valor último, porque se não existia antes, existe agora e não existe depois, então aquilo não era realmente importante. O exemplo que se dá, o vaso de barro. Então você pega o barro, aí você faz o vaso, aí vira barro de novo. Então aquela coisa, o estágio de vaso, aquilo era só uma designação superficial, porque na realidade era barro, entendeu? Não era um vaso, era realmente só barro, e só foi vaso durante um tempo, então é uma designação superficial. Então assim com toda a matéria, né? Tudo aqui que é manifestado e criado, né? O corpo, tudo isso não tinha antes e não vai ter depois. Então é uma designação temporária artificial que a gente pode ter da coisa, né? Bom,
E então, se a coisa é criada e revelada por uma outra coisa, o que importa então é essa outra coisa que está trazendo a base do que está sendo percebido. Significado. Embora todos os produtos materiais, tais como nossos próprios corpos, sejam temporários e por isso, em última análise, falsos, o mundo material é uma manifestação real da potência do Senhor. A substância básica, ou realidade, deste mundo é a própria personalidade de Deus, ao passo que das designações temporárias impostas pelas almas condicionadas são ilusão. Portanto, consideramo-nos americanos, russos, britânicos, alemães, indianos, pretos, brancos, hindus, muçulmanos, cristãos e assim por diante. De fato, somos a potência marginal do Senhor Supremo, mas por tentarmos explorar a potência material inferior do Senhor, ficamos enredados na ilusão. Tudo deve ser bem definido em termos da personalidade de Deus, que é a realidade essencial deste e de todos os outros mundos. Então, se tudo aqui é apenas uma transformação da realidade última que é Deus, então tudo deveria ser visto em relação a essa base verdadeira, senão você vai estar lidando apenas com designações falsas. Deu para entender? Se você não pode falar que qualquer coisa que você atribua que não tem uma base permanente, não tem valor. Você tem que ir até chegar na base permanente, no substrato daquela coisa. Por isso que esse termo que a gente sempre está vendo aqui, verdade absoluta. Porque qual que é a verdade? A mesa. A verdade da mesa, mesa? A madeira. A madeira, qual é? Então, aí vai voltando, aí sol, aí terra, né? Aí você vai chegar em Deus. Então essa é a base, essa é a verdade absoluta. É dessa base que você constrói as outras coisas que vai chegar então naquele objeto final, a mesa de madeira. Entendeu? Papo cabeça legal? Mais um pouquinho aqui. Verso 22. Embora não exista em realidade esta manifestação das transformações criadas do modo da paixão, parece real, porque a auto-manifesta e auto-luminosa verdade absoluta exibe-se sob a forma da verdade material dos sentidos, dos objetos dos sentidos, da mente e dos elementos da natureza física. Então, o que a gente está falando? Embora não exista em realidade última esta manifestação das transformações, ou seja, isso aqui, todo mundo material, tudo que está acontecendo, nuvens e céu, estrelas, o seu corpo, né, tudo está na sua frente, seu sofá, tudo isso, embora não exista em realidade última, ela parece legal porque a auto-manifesta e auto-luminosa verdade absoluta, ou seja, a Deus que é auto-manifesto e auto-luminoso, não depende de mais nada. Deus não tem uma fonte. Mas e Deus vem da onde? Não tem. É auto-manifesto, auto-luminoso. Então tudo vem, não tem nada ilumina Deus. Deus é que ilumina tudo. Nada cria Deus, senão que Deus cria tudo, entendeu? Isso quer dizer esse auto-manifesto, auto-luminoso. Então, tudo tem a verdade absoluta, faz você ver isso através, né, dos sentidos, objetos sentidos da mente, os elementos da natureza física, ou seja, tudo que está fazendo você interagir com essa realidade, todos os elementos dessa realidade, parecem reais porque por trás de tudo tem a coisa verdadeiramente real, a pessoa verdadeira que é Deus. Entendeu? Deus é a fonte que dá, então, que faz ser possível você ver isso, acreditar, aceitar a realidade das coisas ao seu redor. Entendeu? Ou seja, a realidade temporária de tudo que tem aqui na matéria só é possível porque tem uma realidade eterna, a base de tudo, vindo de Deus. Ok, papo legal, né?
Significado: a natureza material total, pradhana, é originalmente indiferente e inerte, mas depois, quando o Senhor Supremo, através de seu agente, o tempo, lança seu olhar sobre ela e ativa o modo da paixão, ela sofre transformação. A transformação material ocorre dessa maneira e exibe-se como a energia inferior do Senhor, ou seja, a energia material ativada pelo fator tempo, que também é uma manifestação de Deus, né? Krishna fala, Kalo Ashmi, eu sou o tempo. Então, né, eles falam assim, o olhar, assim, Deus coloca a sua energia no pradhana, aí a energia se manifesta, e essa energia é considerada a energia inferior de Deus, porque a energia superior é eu e você, a consciência, é a energia espiritual. A transformação material ocorre dessa maneira e exibe-se como a energia inferior do Senhor. Em contraste, a morada pessoal do Senhor Supremo, o Reino de Deus, possui eterna variedade, que é autoluminosa opulência interna da verdade absoluta e não está sujeita à criação, transformação ou aniquilação materiais. O mundo material é dessa forma ao mesmo tempo uno com a verdade absoluta e diferente dela. Ou seja, essa é a conclusão filosófica da matéria. Assim, a matéria é energia divina, está una com Deus, porque é a energia de Deus, Deus está em tudo vem dele, mas ao mesmo tempo é diferente de Deus. Porque Deus existe a realidade puramente transcendental, a manifestação puramente, existe a pessoa de Deus, ou seja, então é igual, mas é diferente também. Por isso que o espiritualista ele vai atrás da forma definitiva última, ou seja, Deus diretamente. Então hoje foi uma aula mais puxada assim, né? Espero que não tenha cansado muito aí o cérebro de vocês. Então vale a pena de repente assistir de novo, é um papo filosófico profundo, jnana, né? Para ativar vocês aí, ajudar vocês no processo de viveka, de separar, de distinguir matéria de espírito. Então que Krishna abençoe vocês com viveka. Hare Krishna.